professor doutor Fabiano de Abreu Rodrigues, ele já está conosco. Professor, muito obrigada pela sua presença, tudo bem? Não sei como você arrumou tempo, mas deu certo de você estar aqui. E a gente já agradece você. Deixa eu apresentar melhor o nosso convidado. Ele é um pós-doutor em neurociência, mestre em ciências da saúde em várias áreas, claro que na neurociência, na psicologia, doutor e mestre em psicologia da saúde. Se eu for dizer tudo que ele é aqui, você se prepara, porque você aí vai ficar impressionado. Ele é uma autoridade quando o assunto é neurociência e neuropsicologia e biologia. E, além dessas formações acadêmicas, ele é membro da Mensa. Lembra que a gente falou da Mensa, da Associação de Pessoas Mais Inteligentes do Mundo, uma espécie de clube de gênios, e a gente entrevistou semana passada o Gustavo, aquele garoto lindo de 8 anos, que acaba de ingressar na Mensa, e a gente fez várias perguntas à mãe dele, e ela disse, olha, tá aí o Gustavo que a gente entrevistou, doutor Fabiano, e aí ele toca vários instrumentos, ele canta Beatles, ele compõe, ele desenvolve softwares, ele é realmente um gênio, ele é impressionante. Eu comecei a fazer várias perguntas à mãe do Gustavo e ela disse, Maia, só um especialista vai saber te dizer o que significa entrar na Mensa, e a gente está diante de um membro da Mensa aí, né, que é o doutor Fabiano, e o que é essa inteligência, como que a gente conseguiu observar. O fato que a sua presença aqui, doutor Fabiano, para a gente é caríssima e muito importante, porque a gente precisa entender mais sobre a inteligência num mundo onde as inteligências múltiplas, elas ganharam muita relevância. Então, primeiro, bem-vindo, muito obrigada, para a gente já pousar aí dentro desse caminho, desse mundo que é a inteligência. Boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite. O Gustavo, eu forneço a consultoria para a família dele, não só para o Gustavo, também da Laura Buchelli, aquela que ganhou repercussão na imprensa, para aquele menino Romeu Gutvali, que também ganhou repercussão na imprensa, ou seja, são todas as famílias que eu presto essa consultoria e dou esse suporte. Mas pouco se sabe realmente da inteligência, inclusive existem algumas informações que as pessoas confundem. Uma delas é a pontuação de QI. Você vai ver várias pontuações diferentes em que você pensa assim, ué, mas aquela pessoa com 140 de QI, ela tem um QI muito alto, mas e aquela outra que tem 200 de QI? Então é muito maior? Não, não é bem assim, depende. Depende do tipo de teste que fez e depende do cálculo que foi feito também. Então, por exemplo, aqui na Europa costuma fazer o desvio padrão 24, o valor costuma ser bem mais alto do que no Brasil, que faz desvio padrão 15. Ou seja, uma questão de cálculos, né? Então, para você entrar para a Mensa, tem que ter acima de 98 de percentil. Eu gosto mais de falar de percentil. No caso do Gustavo, ele tem 99 de percentil, ou seja, ele tem um QI bastante alto. Agora é Esses são alguns interessante. exemplos. Sim, e você, inclusive, tem. Você está aí nos 144, se eu não me engano, né? Eu tenho 147, dá 140. 99, 99,9 de percentil. Gente, é a primeira vez que eu entrevisto alguém com um QI tão alto. É interessante essa questão dessa fórmula, porque o QI inclui a idade mental, inclui a idade cronológica, né? Eu tenho aqui a escala que os gênios são acima de 144, portanto eu estou diante de um gênio. Os superdotados de 130 a 144, aí tem os acima da média, os que estão na média. O mundo de hoje, ele trouxe muitas possibilidades da gente mensurar coisas que antes eram impossíveis. Por exemplo, tem um teste de sangue, de DNA, que diz com a idade que você tem, com as taxas que você tem, que doenças você pode ter, você é propenso a ter nas próximas décadas. No que diz respeito à neurociência e à inteligência, a tecnologia avançou nessa área no sentido de fazer essa leitura com mais clareza e que nós, pobres mortais, que estamos ali na média dos QIs ou abaixo da média, né, a gente possa entender e até perceber essa inteligência, doutor Fabiano? Sim, essa pontuação que você falou, Maia, é a mais correta, inclusive é utilizada, são testes utilizados no mundo inteiro para calcular a média em cada país. Hoje você já consegue avaliar a inteligência com um teste genético, até porque a inteligência tem um precursor genético.
tem um percentual que parece ser muito pequenininho, mas que é muito significante na genética, porque quando você tem um gatilho de algo, então você tem um desenvolvimento a partir desse gatilho. É por isso que pessoas que nascem com QI alto tendem a desenvolver mais ainda a inteligência. E a própria personalidade curiosa dessa pessoa vai fazer com que ele faça a plasticidade cerebral, a famosa neuroplasticidade. Ou seja, ele acaba desenvolvendo mais ainda e vai desenvolver outras inteligências também. E falar nisso, múltiplas inteligências, eu não gosto muito desse termo, eu acho um termo muito romantizado que criaram, entendeu? Gardner criou na época, mas eu acredito na inteligência lógica, né? Eu sou um cientista e tudo que a gente faz com cálculo na inteligência lógica, inclusive até os próprios transtornos, síndromes, né? Vamos falar da síndrome narcisista, do transtorno narcisista, que acontece muito no Brasil devido à ansiedade e uso de rede social, em que você não passa a conexão corretamente do sistema emocional do cérebro para o lobo frontal. E é o lobo frontal que é a inteligência. Tanto que foi a última região do cérebro a se desenvolver no ser humano e nos diferenciou dos outros animais e dos outros primatas o desenvolvimento dessa região. Então, a região da inteligência, quando fala, por exemplo, em inteligência emocional, é você ter essa região mais desenvolvida para controlar melhor a emoção. Por isso que é importante a plasticidade cerebral, da leitura, alimentação, ginástica, os costumes, para que você consiga ter essa região inteligente, até porque tem menos doenças de pessoas com essa região mais inteligente. Se você nos diz que a inteligência ela tem uma escala ou uma dimensão que ela é genética e que ela também está associada a esses gatilhos ou ao desenvolvimento dessa plasticidade que você acabou de mencionar, é possível ter uma inteligência num nível que nós mencionamos de gênios, um nível alto, bloqueada, se ela não é reconhecida? Porque ao mesmo tempo que eu vejo você dizer que ela tem um pouco do hereditário, do genético, ela também tem os gatilhos e ela pode ser ou não desenvolvida. Eu quero saber se a gente tem pessoas por aí muito inteligentes que não foram identificadas com essa inteligência e nem foram a elas possibilitado o desenvolvimento dessa plasticidade. Estatisticamente, não. Inclusive, crianças que têm alto QI, por mais que não sejam vistas e tal, ela vai buscar o caminho dela, porque faz parte da própria inteligência. Inclusive, eu falo isso com os pais. Às vezes, os pais ficam muito preocupados com o que eu faço. Aí eu primeiro pergunto, mas é uma doença que você acha que ele tem? Ele não tem uma doença, pelo contrário. Na realidade, o ser humano, o organismo, ele está na vida para se desenvolver. E se teu filho desenvolveu mais, isso é bom, é o desenvolvimento da espécie, né? Principalmente relativo ao fato de que o QI está diminuindo. O QI de 1970 para cá vem diminuindo. Eu ia perguntar sobre isso, doutor Fabiano, como tem sido essa série histórica? É porque você já pontuou as perguntas, aí eu vou lembrando delas e já não tem problema, eu nem pontuei nada. Você é tão inteligente que a entrevista flui, né? Eu tenho várias coisas para saber de você. Mas eu queria que você retomasse a questão de que vem diminuindo, porque eu também quero saber por quê. Aqui você atribui isso. Eu tenho um artigo científico, eu fui um dos precursores a provar que a inteligência está diminuindo. Mas agora já tem vários estudos após o meu estudo, que foi em 2018 publicado. Inclusive um francês publicou em 2020. Obviamente ele ganhou mais importância do que o meu estudo, porque ele fala francês, né? E eu falo português. E eu sou do Brasil. Mas se eu fosse francês ou americano ou inglês, ia ser bem diferente. Mas é comprovado já, inclusive com base em estudos na Noruega. Eles vêm estudando pessoas na Noruega desde 1970. A Noruega é um país que fazem teste de QI, quase todas as pessoas, né, nas escolas. Aqui em Portugal também fazem teste de QI nas escolas. O Brasil que está bastante atrasado nisso. Mas eles vêm analisando que a televisão, na época, ela já estava reduzindo o QI. Só que a internet, a rede social, ela potencializou isso de uma maneira assim exorbitante. Então, o QI vem diminuindo drasticamente, muito rápido. Você vai encontrar mais crianças com superdotação, porque mais crianças fazem testes. Essa é a diferença. Hoje, mais crianças fazem testes porque mais crianças têm problemas também.
TDAH, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, autismo. Então, tudo isso faz com que as pessoas tenham que fazer o teste de QI. Porque o teste de QI não é apenas para pontuar, não é apenas quantitativo. O teste de QI vai te informar as probabilidades, se você tem algum problema cognitivo, aonde você pode se aperfeiçoar, melhorar, tratar. Então, o teste de QI te dá todos os resultados. As pessoas têm que entender que teste de QI não é uma competição, teste de QI não é para você, eu tenho QI tal, tal. Isso para gente, para quem tem realmente QI alto, não está se importando com isso, né? Então, eu acho que ninguém tem que se importar com isso. O que a gente está mais preocupado no teste de QI é com os benefícios que ele vai trazer. Desde o mapa de opções, para que a gente possa saber qual a profissão, o que vai estudar, né? Como também bolsa. Eu já consegui universidade para o Gustavo. Os pais já não vão pagar a universidade nos Estados Unidos, né? E, de repente, até lá a gente consegue mais coisas, né? A gente está vendo escola para ele. Ou seja, olha, eu calculei que os pais vão economizar $100.000 aí, em média, na vida do menino, por causa do teste de QI que ele fez e o resultado que deu. E também no processo de educação, para que ele possa ele ter um grande futuro dentro do que ele gosta, seja músico, seja tecnologia. Ele entende bem de tecnologia, né? Peguei um amigo meu da Mensa, que é da tecnologia, eu também tenho algumas formações de tecnologia, a gente conversou com o Gustavo e achou muito interessante ele instalar no PC normal o sistema OS e instalar no Apple o Windows, né? Uma criança de 8 anos não é tão simples assim, para um adulto pode ser mais simples. Mas tem outras coisas também, né, de programação que a gente conversou com ele e ele já anda lendo já. Ele é genial, literalmente. Por que no Brasil não se faz testes de QI em criança e ele teve que fazer fora, doutor Fabiano? Olha, primeiro, falando sobre o clube da Mensa, a Mensa no Brasil ela é muito forte. Os membros da Mensa no Brasil, eles têm sucesso no Brasil internacional, muitos estão trabalhando em empresas internacionais, mas é uma questão de opção da própria Mensa. Eu perguntei para o presidente da Mensa, né, sobre essa questão, ele falou que, por enquanto, não tem uma posição sobre isso. Eu acredito que seja pelo fato do trabalho em si que você tem que ter em relação às crianças. Não é tão simples. E o Brasil, ele é muito mais complexo em relação às leis, sabia? Por exemplo, se você coloca uma criança na imprensa, você tem que cuidar para não pensar que você está explorando a criança. Tem que cuidar. Então, tem esses detalhes no Brasil, na justiça, que é muito complicado. Então, por exemplo, uma consultoria que eu dou, uma assessoria, eu tenho 3 departamentos jurídicos para deixar a gente bem, né, bem tranquilo em relação às consequências que podem ter. No caso do Gustavo, por exemplo, a família dele não quis fazer a mídia. Eu que conversei com eles para poder soltarmos na imprensa, já que eu tenho contato com a imprensa, para soltarmos na imprensa, porque eu ia utilizar isso para conseguir as bolsas dele, para conseguir os benefícios. Sim. Que ele não precisasse pagar, né? E pronto, deu muito certo, mas o próprio Gustavo não está nem tanto por dentro do que está acontecendo. Ele não tem acesso à rede social, né? E o processo de educação desses pais é sempre não ter acesso à rede social. Mas, Maia, você sabia que a maioria das crianças superdotadas, elas não têm paciência para ficar na rede social, elas não curtem muito, não. Olha que interessante. Interessante a percepção deles, né? Eles têm uma curiosidade, eles precisam estar buscando coisas. A rede social você fica muito parado ali, sabe? Fazendo a mesma coisa e o mesmo movimento, né? E o algoritmo, o algoritmo também, ele já é viciado em fazer a leitura dos olhos, né? E aí o tempo de atenção também é de 8, 10 segundos, a última vez que eu li, que você tem ali para reter a atenção de alguém, entendeu? E eu acho que talvez os gênios ou as pessoas de alto QI ou superdotados, eles tenham necessidade de mais imersão, né? Então, não combina mesmo. Tem que ocupar a mente, a gente tem que entender que anatomicamente os corpos neuronais são maiores, os dendritos, que são as raízes, são mais robustas e as conexões sinápticas, né, que é aquela comunicação elétrica entre os neurônios, elas são mais duradouras. Então, o cérebro está ali acelerado, querendo buscar conhecimento, absorver esse conhecimento o tempo todo. É um dos problemas que eles têm na escola, inclusive.
Porque a maioria deles falam para mim, eu não gosto da escola, né? É chato, é muito repetitivo, é a mesma coisa que é falado, ou as perguntas que fazem são perguntas que o professor já ensinou, a gente já aprendeu e faz a mesma pergunta de novo. No caso, eu perguntei para a mãe dele quais seriam os benefícios que ele teria tendo entrado para a Mensa. Você mencionou algumas coisas de bolsa, de estudar fora do Brasil. O que mais que eles têm de benefício, doutor Fabiano? Na realidade, estudar fora do Brasil fui eu mesmo que consegui. Eu tenho acesso a muitas universidades, diversas universidades. Mas a Mensa internacional, eu posso falar da internacional. A do Brasil, eu falo como membro e como adulto. É muito interessante, a gente interage com várias pessoas. E quando você interage com pessoas, né, que fazem parte do mesmo clube, você acaba se beneficiando de conhecer pessoas, o que é normal, somos um comboio social, né? Então, quando você faz parte de algo em que todos se identificam, acabam um ajudando o outro de alguma maneira. É um Isso é legal. ecossistema que se cria, né? Interessante que você menciona que essas inteligências elas têm diminuído esses índices altos, né? E, em contrapartida, o mundo tem descoberto e apostado novas formas de ensinar. A própria Minerva School, nos Estados Unidos, que é uma universidade de inovação, ela já atua de modo diferente. Eles mensuram habilidades desde o primeiro ano da faculdade até a entrada até a saída no quinto ano. O aluno mora em 7 países diferentes. Então, assim, a aposta na questão do desenvolvimento das habilidades e dessas figuras que estudam lá, que são de alto padrão de inteligência também, é uma tendência no mundo hoje, né? O próprio novo ensino médio brasileiro, que agora vai começar no próximo ano com o primeiro ano, também desenvolvendo habilidades. Quer dizer, talvez a gente consiga superar um pouco e aumentar de novo essas descobertas em relação a esses gênios, né? Tem mais gênios no mundo. A sensação que eu tenho é que há mais, talvez que, como você disse, não tem tantos testes assim, né? Não, teste de QI tem bastante. O que as pessoas não sabem é o caminho. Mas o meu projeto, um dos meus projetos é esse, né? Eu tenho quase 40 artigos científicos publicados sobre inteligência e eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar os pais a encontrar esse caminho. Eu quero mais pessoas fazendo testes e se descobrindo. Mas o sistema de educação no Brasil é muito complicado. Por exemplo, eu coloquei meus testes de QI embaixo do braço e fui batendo nas universidades americana, francesa, espanhola, portuguesa, falando, olha, esse aqui é o meu QI, eu consigo diminuir o tempo de estudo, diminuir o número de cadeiras, conseguir bolsa, e eu fui conseguindo. Inclusive, eles encurtam o tempo de curso para você, né? Eu fui fazer, por exemplo, a minha pós-graduação em neuropsicologia, eu falei, olha, aqui em Portugal, né, por 2 anos, eu acho que é muito tempo, expliquei, mostrei, aí eles olharam, calma aí, vamos fazer uma videoconferência então para eu ver o seu conhecimento. Aí fez uma videoconferência pelo tudo, no final eu terminei em 7 meses, de 2 anos fui para 7 meses, e não puderam reduzir mais por causa da lei aqui em Portugal de período mínimo, né? Por exemplo, eu busquei a PUC do Rio Grande do Sul com um teste de QI embaixo do braço e eles ignoraram. Eles olharam, tá legal, não estavam nem aí, né? A PUC, que você vai através do Leandro Carnal, que eu admiro muito, então usa figuras inteligentes, aí quando você vai entrar em contato com eles, eles não estão nem aí para o seu QI. Então o problema é que no Brasil, as universidades, às vezes as pessoas também, a culpa do governo. Não, a própria faculdade e a universidade não aceita. Não é o governo não, é a faculdade e a universidade que não te aceitam, porque elas poderiam te aceitar. Elas poderiam te dar bolsa, mas elas não aceitam. Esse é o maior problema. Falta um alinhamento. E eu acho também que nessa década, nesse século, né, nesse século XXI, a gente está aí já entrando na terceira década do século XXI, mas particularmente nesse século, houve muito foco, isso aí é a minha percepção como jornalista, nas deficiências, nas ausências, na precariedade
na área de inteligência, por exemplo. Tem muita deficiência na área de cognição por conta de doenças, que eu estou falando com o neuro, eu tenho certeza que o senhor sabe disso. A própria Covid aponta que existe uma deficiência de cognição no pós-Covid, na imensa maioria dos pacientes, e eu acho que fosse fazendo um foco que é interessante, mas, ao mesmo tempo, sem valorizar o que é o importante, né? Que é essa abundância de pessoas inteligentes, de seres humanos que estão cada vez mais nascendo com mais oportunidades, apesar de toda a deficiência de sistemas educacionais, como no Brasil e em outros lugares também. E aí eu penso que fica confuso, não há um alinhamento, não há um direcionamento, não há uma política pública, não há pessoas, muitas pessoas como você que queiram valorizar isso, entende, professor? Tem que ter uma busca também, porque se você entrar em contato com os órgãos, você pode conseguir alguns benefícios. Então, o que, que eu faço? Eu utilizo tudo que eu fiz sozinho, toda a busca que eu fiz, eu estou levando isso para os pais para que eles possam fazer com seus filhos. Né? Os meus pais foram pessoas que trabalharam muito, né? São imigrantes, eles saíram de Portugal para o Brasil, eu nasci no Brasil e voltei para Portugal, aliás, vim para Portugal. Então, eles eram comerciantes, eles não tinham isso do QI, ou se preocupar comigo, essas situações. Eu segui meu rumo sozinho, né? Mas tudo que eu aprendi, eu estou passando adiante. A gente tem que se levantar da cadeira e também buscar as leis, as regras, tudo que a gente tem, E que a gente mudar pode as coisas, e mudar as coisas. Exato. É, verdade. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. Esse é um assunto tão vibrante, tão apaixonante, e ao mesmo tempo com tantas controvérsias, né? Que muitas perguntas não foram feitas, eu deixei você falar bastante. Quem sabe a gente tem uma outra oportunidade do seu tempo precioso. Obrigada por ele, né? Obrigada por estar aqui conosco. Parabéns pelo trabalho, pelas descobertas, pelo caminho, a jornada que você está trilhando e atrás, na sua frente, ao seu lado, muita gente que tem interesse nesse assunto, que é super importante. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Maia. Até logo. Um abraço, querido. Tá aí.